Afinal, é crise ou é birra? Essa é uma dúvida muito comum entre nós, mães, pais e cuidadores de crianças autistas. Mas hoje, nesse vídeo, eu quero trazer para você de forma simplificada a diferença entre uma coisa e outra. Oi, eu sou a Lu e aqui nesse canal eu trago as minhas vivências e experiências como mãe atípica. Trago também o que eu venho aprendendo nos estudos, nas terapias e principalmente no dia a dia com meu filho. Aqui é um espaço de acolhimento, de troca, de aprendizado. E se você chegou aqui agora, seja bem-vinda e vamos juntas nessa jornada. Nem sempre será uma crise, mas é importante a gente saber que toda birra ela pode evoluir para uma crise. E isso vai depender da forma como a gente conduz a situação. E é justamente aí onde mora a diferença e o nosso maior desafio. E como a gente faz para identificar essa diferença entre crise e birra? Eu vou te explicar. A birra, geralmente ela acontece quando a criança ela é frustrada. Quando ela recebe um não, quando é tirado algum brinquedo, por exemplo. E ela tem comportamentos inadequados. Só que esses comportamentos, eles são feitos de propósito. Ela faz isso de propósito porque ela quer que as coisas aconteçam à maneira dela. Então ela faz aquilo de propósito para ela tentar conseguir o que ela quer. Já a crise acontece quando o cérebro dessa criança ele tem uma sobrecarga, ou sensorial, ou emocional, ou cognitiva. Ou seja, não é algo que a criança faça de propósito. Não é algo que ela faz porque ela quer fazer. É como se o corpo e a mente dela não estivessem dando conta de gerenciar todas essas informações. Daí o cérebro dessa criança entra em colapso e ela tem comportamentos inadequados, porém, ao contrário da birra, mesmo que você faça aquilo que a criança queria que você fizesse, aquilo que geralmente causou essa crise, não vai mudar. Ela vai continuar tendo esses comportamentos até que ela consiga se regular novamente. E isso dá um pouquinho mais de trabalho. Eu vou falar aqui os comportamentos que essa criança pode ter em uma crise. Ela pode se jogar no chão, ela pode se agredir, se autoagredir, ela pode agredir outras pessoas, ela pode tentar se esconder, ter choros descontroladamente. Só que isso não é proposital. É como se ela estivesse pedindo socorro, mas ela não sabe como pedir, entendeu? O que a gente pode fazer nesse momento? O ideal mesmo é evitar a crise, é evitar que a crise aconteça. Seria o ideal, mas nem sempre a gente consegue. Mas a gente pode estar observando os gatilhos que essa criança teve antes da crise, a gente pode estar observando a frequência que a crise está acontecendo e procurando maneiras de se antecipar à crise. Ou seja, se essa criança ela teve uma birra, começou com uma birra, se você observar que aquela birra já está desencadeando para uma crise, o ideal é que você redirecione a atenção dessa criança para outra coisa que ela goste, para que aquela crise não venha a acontecer. Porque é muito desafiador. Lidar com crise é muito desafiador. Quando meu filho ele era pequeno, menorzinho, porque ele ainda é pequeno, ele tinha muita crise sensorial e muita crise emocional. E uma das coisas que eu fazia, e eu faço até hoje, é levar ele para debaixo do chuveiro. Quando ele era menorzinho, eu entrava debaixo do chuveiro com ele, eu ficava embaixo do chuveiro até que ele se acalmava. Agora já tá mais complicado, porque ele já tá maior e quando eu tento fazer isso, a maioria das vezes ele entende como agressão, ele chora muito, ele fala que eu tô machucando, que eu tô agredindo. Mas na minha consciência eu sei que eu tô fazendo melhor. E eu consigo levá-lo, ele pro chuveiro, levo ele pro chuveiro, deixo ele lá embaixo até que
ele meio que consegue se autorregular, mas muitas vezes eu preciso ficar com ele no chuveiro e até que ele se acalme de verdade. Mas quando a crise dele é bem forte, bem intensa, né, isso não funciona não. Mesmo depois do banho ele continua agressivo, ele continua irritado e muitas vezes isso só passa depois que ele toma o medicamento e dorme. Aí no outro dia ele acorda zen. Mas o ideal é tentar evitar. Eu confesso que eu ainda erro bastante nisso, no evitar a crise. Mas eu tenho tentado. Eu tenho buscado meios de ajudar o meu filho a não chegar à crise. Nem sempre eu consigo, nem sempre eu consigo redirecionar, nem sempre eu consigo acalmar, nem sempre eu consigo evitar, mas eu tenho feito o meu melhor e eu acredito que dias mais tranquilos virão. E uma dica que eu dou para você, mãe, pai ou cuidador, se essa criança ela estiver em crise, evite ao máximo ficar falando. Eu peco nisso também, mas eu estou trabalhando isso em mim. Mas quanto mais palavras essa criança escuta, mais ela tem sobrecarga sensorial e mais a crise dela vai se estendendo. Então, quanto menos você falar, melhor. É uma dica que eu dou. E com relação à birra, não ceder. Tentar redirecionar a atenção dela para outra coisa, para evitar a crise. Mas não dá o que aquela criança está querendo naquele momento de birra, porque você vai estar ensinando aquela criança que com aquele comportamento ela vai ter tudo que ela quiser. Então, o certo é não ceder. E mesmo que você perceba que a crise está começando a acontecer, tente redirecionar para algo que ela goste, tirar a atenção dela, tirar o foco dela daquilo ali, que é uma missão, não sei na casa de vocês, mas na minha é uma missão quase que impossível, mas funciona. Tirar o foco dele daquilo que ele está querendo naquele momento, funciona para evitar a crise, tem funcionado, graças a Deus tem funcionado. Nem sempre, mas a maioria das vezes tem sim funcionado. É isso, eu espero que eu tenha trazido alguma clareza para você com relação à crise, à birra e sobre as sobrecargas sensorial, cognitiva, emocional. Eu posso estar trazendo depois aqui um vídeo mais amplo nesse assunto, mais voltado para esse assunto. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, compartilha com outras mães que precisam saber disso e deixa aqui nos comentários como é que você faz para lidar com a crise, com a birra aí na sua casa. Vamos trocar informações, trocar ideias, nos ajudar. Esse canal foi criado com esse propósito, para nos ajudar. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.